Diversidade de ocupação dos seres vivos. Esse foi o nosso assunto da aula, né? Agora a gente vai rever alguns pontos mais marcantes aí da nossa aula, né? Os subtítulos, alguns conceitos aí. Vamos lá. Joga na tela para nós. Diversidade de ocupação dos seres vivos. Vimos aí os componentes bióticos e abióticos, né? A gente percebe, né? A gente concluiu que os componentes bióticos são aqueles que possuem vida, que são seres vivos, e os abióticos são aqueles que não têm vida. O que são fatores abióticos? A gente está falando de luz solar, a gente está falando do clima, temperatura, a chuva, do solo, os elementos químicos. Então, esses indivíduos, eles vão compor Esses indivíduos vão compor o ecossistema, né? A interação entre os seres bióticos e os fatores abióticos, tá? Nos ecossistemas, a gente vai ter os hábitats, tá? Esses habitats são os locais onde cada indivíduo se desenvolve, onde é o endereço deles, a casa deles, tá bom? Esses habitats, eles podem ser terrestres, onde vão ser características de animais terrestres, né? E podem ser casa de animais aquáticos, quando esses forem na água, né? E temos também, né, nós falamos sobre o nicho ecológico, que diferente do hábitat, ele é o modo de vida de um ser vivo dentro de um ambiente, né? Muitas pessoas, eu falei isso durante a aula, erroneamente acham que hábitat e nicho ecológico são a mesma coisa. E isso não é verdade. Hábitat é onde ele mora, onde ele se desenvolve, onde ele tem alimento, onde ele tem moradia, né? Onde ele consegue se estabelecer para conseguir viver. E nicho ecológico é o que esse indivíduo vai precisar nesse ambiente, né? Para que ele consiga sobreviver ali. Então, do que ele se alimenta, onde ele mora, para quem que ele serve como alimento, isso também faz parte, é nicho ecológico, né? E eu também comentei com vocês sobre uma definição de nicho em que você pode pensar por esse lado, de que o nicho ecológico ele é um conjunto de características, né, oferecidas pelo ambiente para a sobrevivência de um determinado animal. Ou seja, esse conjunto de características vai fazer parte do modo de vida desse indivíduo, portanto, vão compor o nicho ecológico. E sobre o habitat também a gente tem a questão dos habitats artificiais e dos habitats naturais. Habitats artificiais são aqueles que o homem precisa reproduzir aquele ambiente para que ele consiga deixar uma determinada espécie mais à vontade. Como, por exemplo, nos zoológicos aí da vida que a gente percebe. Você percebe que onde tem lá um elefante, por exemplo, né, quando a gente vê na televisão, geralmente, onde está esse elefante, lá no zoológico, tem elementos do hábitat original dele, né, do hábitat natural. Ou seja, estão tentando reproduzir de alguma forma o ambiente dele original. Já nos hábitats naturais, a gente vai encontrar aí florestas, rios, lagos, que são os ambientes proporcionados pela própria natureza para os indivíduos se desenvolverem, tá bom? Então, os pontos mais marcantes aí da nossa aula foram esses. Espero que vocês tenham conseguido assimilar a questão dos fatores bióticos, a questão dos fatores abióticos, a questão do nicho ecológico. Isso é muito importante você dar uma lida depois, uma pesquisada bem bacana para você ter um conceito bem definido sobre a questão do nicho ecológico, né? A partir do seu entendimento, tá bom? Então agora a gente vai para a nossa atividade e
depois finaliza a nossa terceira aula, né? E a gente vai para a aula 4, beleza? Vamos lá então para a nossa atividade, lembrando que nós falamos aí sobre a diversidade de ocupação dos seres vivos. Durante essa aula nós podemos entender a diferença, por exemplo, entre nicho e habitat, o que é que compõe, por exemplo, um ecossistema, né? E vimos também que a questão do hábitat pode ser artificial e pode ser natural. Nós temos animais de hábitats terrestre e animais de hábitats aquáticos. Então, de uma forma geral, você pode entender como que é a dinâmica de ocupação do espaço terrestre pelos seres vivos. Tá bom? Vamos lá então para a nossa primeira questão. O termo tipicamente aplicado à zona em que o organismo vive e onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros para a reprodução, é usado para descrever o quê? Né? Um ambiente aquático, níveis de organização dos seres vivos, o nicho ecológico, né? O ecossistema ou o habitat. Presta atenção. Você pode, essa pergunta aqui ela pode ser confundida, essa resposta, tá? Mas vamos lá. Primeiro, quando a gente tem uma zona, ou seja, uma área, então nós não estamos falando de um acontecimento, nós estamos falando de um local. A zona, ou seja, o local em que o organismo vive, tá? Nele, ele pode encontrar alimento, não está falando do que ele se alimenta, está dizendo que ali ele tem alimento, ele tem abrigo, ele tem proteção e companheiros para a reprodução. Ou seja, são características necessárias para que uma determinada espécie consiga se alojar naquele local. Então, se ela se aloja naquele local, significa que aquele local passa a ser a casa dela, ou seja, é o endereço dela. Então, se esse local é onde ela vive, onde e não como, tá? Então, certamente, nós estamos falando de habitat. Por que eu falei que era confundível essa questão? Porque muita gente pode confundir isso com nicho ecológico. Ah, professor, do alimento, o abrigo, a proteção, sim. O habitat, ele afirma que o indivíduo tem essas características naquele local. Ele tem abrigo, tem proteção, tem alimento, legal. O nicho ecológico seria se eu estivesse apontando do que ele se alimenta, né? Aonde ele se abriga, de quem que ele se protege, ok? Aí eu estaria falando do modo de vida dele, não do local onde ele mora. Então seria nicho ecológico, mas aqui não. Eu estou dizendo onde ele vive, né? Então, onde um animal, um ser vivo vive, é o habitat dele. Então, questão 1, letra E, de eita. Questão 2. Diferencie hábitat natural de hábitat artificial. Isso aqui é fácil, pessoal, né? O hábitat natural é aquele em que o indivíduo tem ali as condições oferecidas pela natureza de uma forma natural, né? A palavra é essa. De uma forma natural. Já o ambiente, como por exemplo uma floresta, já o ambiente, o hábitat artificial, é aquele que tenta reproduzir, né, o hábitat natural, só que não está na floresta, está dentro de uma casa, está num zoológico, está num centro de recuperação, tá bom? Então, o hábitat natural é um ambiente onde nasce, cresce qualquer ser organizado, onde estes encontram alimentação, proteção contra os predadores e oxigenação ideal para a sobrevivência. Tá? Hábitats artificiais são construídos pelo homem, tá?
utilizados, por exemplo, em zoológico, em lugares para promover o desenvolvimento de uma espécie que esteja ameaçada de extinção, por exemplo. Né? Eu até falei isso durante a aula. O homem vai lá, captura um animal que está ferido na beira da estrada, porque teve um incêndio e ele saiu correndo. Aí eles vão levar esse animal para um centro de recuperação. Dependendo de que tipo de animal for, eles vão tentar reproduzir ali onde eles vão guardar esse animal, onde eles vão prender esse animal. Eles vão tentar reproduzir o máximo possível, né, o ambiente natural dele, para que ele consiga se sentir à vontade e consiga se recuperar de uma forma mais rápida, né, ou mais eficiente. Tá bom? Questão 3 agora. A disponibilidade de condições e recursos num determinado local que permite a sobrevivência de uma espécie, o conceito descrito é de, olha que interessante, né? Biosfera, ecossistema, nicho ecológico, sistema ou hábitat. Olha como essa questão agora está diferente. A disponibilidade de condições, ou seja, o conjunto de recursos naturais que está naquele local, né, que vai servir, né, para a vida de um determinado animal, ele é chamado de um determinado termo. Né? Por exemplo, a biosfera. Né? O que seria a biosfera? A biosfera, na verdade, ela é o conjunto de todos os ecossistemas, ela é o planeta. Né? Então, tudo que for vivo dentro do nosso planeta faz parte da biosfera. Tá? Então, isso que está na questão não é a definição de biosfera. Ecossistema. Ecossistema é caracterizado pela disponibilidade de condições e recursos num determinado local? Não. Né? O ecossistema ele é a interação entre fatores abióticos e os seres bióticos de um determinado local. Essa interação vai configurar um ecossistema, o que não é o que está se tratando aqui nessa questão. Vamos agora de baixo para cima. O hábitat, aqui não fala onde ele mora, aqui está falando da disponibilidade de condições. E o hábitat também já foi na primeira questão, então dificilmente aqui teria uma resposta igual. Sistema. Sistema é um conjunto de órgãos, não tem nada a ver com a disponibilidade de condições. Tá? Então, a resposta coerente aqui é nicho ecológico. Lembra daquele conceito paralelo que eu dei para vocês? Um conjunto de características disponíveis em um ambiente que vão servir para a vida de um animal, de um ser vivo, a gente também chama de nicho ecológico. Então, a disponibilidade de condições e recursos, ou seja, o conjunto de recursos naturais de um determinado local que permite a sobrevivência de uma espécie. Então, isso é nicho ecológico. Tá bom? Então, mais uma vez, eu ponho a diferença aí. Nicho e hábitat. Na verdade, é um T aqui, né? Modo de vida. Modo de vida. E aqui, vou botar uma palavra assim, bem resumida, assim, é a casa do indivíduo, é onde ele mora, tá bom? Questão 4, agora. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. Para quem não sabe, pessoal, ictiofauna diz respeito à população de peixe, à comunidade de peixes, tá? Ictio vem de peixes e fauna vem de animais, né? Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos
quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas, como o mapará e a corvina, as 3 espécies com nichos ecológicos semelhantes, né? Ó, nichos ecológicos semelhantes, tá bom? Vamos ver qual é agora a discussão da questão. Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pela o quê? Pela redução do fluxo de oxigênio nativo, da espécie nativa, ou seja, introduziu mais outros peixes ali, faltou oxigênio para a espécie que já era de lá? Seria isso? B. Diminuição da competição intraespecífica. Esses animais, eles são de espécies diferentes, então a competição aí não seria intraespecífica. C. Aumento da competição interespecífica, pode ser essa. D. Isolamento geográfico dos peixes. Não, isso aqui não. O fato deles se misturarem não causaria um isolamento geográfico. E. Extinção de nichos ecológicos? Não. Aqui, pessoal, o que vai acontecer? Quando eles introduzem as espécies diferentes naquele local, vai haver um aumento de quê? De uma competição. Vai haver um aumento da competição. Por quê? Geralmente, nesses casos, por comida. Que vai afetar o quê? A sobrevivência. O que está contrastando aqui com a situação? É porque eles são animais, eu vou até voltar aqui na questão, eles são animais de nichos ecológicos semelhantes. Olha que interessante. Se eles são semelhantes em termos de nicho ecológico, significa que eles vão ter hábitos muito parecidos, entendeu? Vão ter hábitos muito parecidos. E o que vai acontecer? Eles vão disputar as mesmas coisas, entendeu? Lembra que eu falei no início da aula, quando eu falo assim, se eu sou um ser humano e eu vivo com outro ser humano em uma ilha deserta, a gente vai precisar se alimentar. Mas e se só tiver um peixe? Ou a gente divide, ou a gente vai ter que brigar por aquela comida, entendeu? Por quê? Agora, se eu fosse um ser humano e esse outro ser vivo fosse uma cutia, a cutia se alimenta basicamente ela é herbívora, de vegetais. Eu me alimento de carne. São nichos diferentes, então a gente não ia competir. Ela tem a comida dela, eu tenho a minha, entendeu? Mas quando outros animais de espécies diferentes vão ser introduzidos nesse local, esses, por sua vez, têm nichos ecológicos semelhantes, portanto, têm modo de vida semelhante. Logo, vai aumentar a competição, basicamente por comida, E isso vai causar, aliado aí a fatores reprodutivos, que vai fazer com que aumente essa comunidade, a população daqueles animais que foram introduzidos, fazendo com que a quantidade desses animais intrusos seja maior do que a quantidade dos animais que já estavam lá. Então, tudo isso aí vai levar a um determinado desequilíbrio, causando assim um aumento da competição interespecífica. O que é a competição? Se vocês prestarem atenção aqui, na letra B tem intraespecífica e aqui é interespecífica. Intraespecífica é competição na mesma espécie. Nesse caso aqui, como os animais introduzidos eram peixes de outra espécie, então aumenta a competição de espécies diferentes por comida, porque eles são espécies diferentes, mas eles têm nichos semelhantes, eles são peixes, então vão se alimentar praticamente da mesma coisa, Então, um vai roubar o alimento do outro, por uma questão de sobrevivência. Tá bom, pessoal? Então, essa questão aí foi letra C, a nossa última questão, C de casa, tá?
Essa foi a nossa terceira aula, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Eu sempre procuro esmiuçar de uma forma bem peculiar, até usando palavras que a gente usa no nosso dia a dia, tá bom? Tudo isso para tentar estabelecer uma comunicação mais interessante entre a gente, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.